Bom, isso aí a gente vai considerar um critério muito simples, né? Tudo aquilo que vai fugir de um crivo aí, né? De um critério de razoabilidade, né? Aquilo que é um bom senso. Então, se você, ao longo do dia, né? Digamos que é dia pleno, e surge momentos de sono ali, ou seja, uma sonolência ao longo do dia, é um sinal. Não é nada conclusivo, não é nada definitivo, né? Como muitas coisas aí do humano têm suas variações, mas se você consegue ali perceber que ao longo do dia existe aí muitos pontos, né? Muitos focos aí de sonolência, né? Você vai perdendo a capacidade de raciocinar, vai lentificando o raciocínio, é um indício, né? Não é nada comprovado, mas é um indício, um ponto aí de atenção. Essa ideia já bem comentado, né, da suspensão do sono ao longo da noite, é um outro indício. Não ter uma regularidade no momento que você percebe a média do seu horário do sono naturalmente chegar, né? Ao acordar, já acordar com cansaço, isso aí é um outro indício, né? Aquela ideia, poxa, dormiu, mas acordei cansado, parece que nem dormi. O que é que isso nos indica, né? Se a gente for começa assim a escutar os sinais, né, do nosso organismo, que não houve ali uma reparação, né? Então, assim, que é o dado critério máximo, assim, né? O sono como um estágio reparador, né, da energia, de todos os sistemas orgânicos que a gente tem. Então, se a pessoa dormiu, né, pelo menos se colocou à disposição de dormir, ela se viu dormindo, né, ou seja, e acordou cansado, ou seja, significa que não fez toda a ciclagem ali, né, do N1, N2, N3, o sono REM, né? Então, assim, o que a gente entende? Houve o sono, mas não houve um sono de qualidade, né? Não fez toda a ciclagem. E eu faço um paralelo, assim, interessante com a ideia da alimentação, né? Aí o pessoal de nutrição vai saber bem, né, que é uma lição elementar básica de nutrição, né, que diz que comer muito não é comer bem, né, no sentido de quantidade. Você comer uma quantidade, né, de alimento não é necessariamente você se alimentar bem, né? Aí faz aquela menção de quantidade, qualidade e tal, e aí o paralelo é com fast food. Então eu faço o mesmo paralelo, ou seja, você dormir muito, né, no sentido de quantidade de horas, não necessariamente é você dormir bem. E só para deixar claro, assim, do que estou me referindo em si, no sentido que o critério máximo é uma característica reparadora. Então acordei com minha capacidade ali, energética reparada, estou vigoroso, né, estou vigorosa, estou apto, né, a passar ao longo das horas do dia em atividade das mais diversas, né, que a gente tem em vigília. Recarreguei a bateria, né? Fazer igual como a gente faz com o celular, né? Recarregou a bateria. Então a gente vai entender, o primeiro critério é esse. Ou seja, atender o critério de um estágio revigorante das energias gastas ao longo do dia. Então, primeiro critério. Então, não foi, ou seja, como que está esse despertar, esse vigor, né? Esse tônus, essa prontidão para a ação, como eu sempre comento. Então, é um dado de informação. Surge aí pequenos focos de sonolência ao longo do dia, é outro dado de informação. Não tem uma regularidade para iniciar o sono, ou seja, não tem um horário fixo, médio, padrão. Não necessariamente aquele padrão exato, né? Deu horário, desligou tudo. Não é disso. Ou seja, mas tem uma média ali, né? Tanto para deitar-se quanto para acordar naturalmente, né? Não se tem isso, ou seja, quando se dorme tem muito sono entrecortado com, às vezes, muitos sonhos, pesadelos, né? Acorda, às vezes, a questão da apneia, né? Que tem vinculado com a ideia de ronco e tal, mas uma coisa é o ronco natural que se acontece, outra coisa é a apneia, né? Aquela interrupção da respiração ali naquele momento ali, né? Aquele sobressalto no sono, que aí é tema até para comentar depois com calma, né? Não vou entrar em muito detalhe aqui. Mas respondendo diretamente aí a pergunta, quais são os principais alertas, né, dos transtornos aí do sono, você vai ter justamente uma irregularidade tanto no acordar quanto no adormecer, né? Focos, né,
pontuais ali de sono, sonolência ao longo do dia, né? Uma baixa concentração, né? Uma baixa também atenção e uma baixa qualidade do sono. Ainda assim, quando se dorme, não se tem esse caráter, né? Que é o crivo, que eu te disse, que é o caráter reparador. E aí, entendendo que dormir muito não é dormir bem, no sentido de que quantidade de horas não necessariamente é a qualidade de horas. O que vai determinar a qualidade do sono, e aí entendendo qualidade como atendendo o critério de revigorante das energias, é fazer toda a ciclagem, né? O N1, N2, N3, o sono REM, N1, N2, N3, o sono REM. Essa ciclagem se dá em algumas vezes, né? Ao longo da noite. E aí é tema para eu falar em outro momento com calma. Essa ideia de em torno de 90 minutos, aí se faz aquele percurso ali, um pouco mais, um pouco menos, mas a ideia é de 4 a 5, 6 giros aí por noite. Seria uma média, digamos que, saudável. E essa ciclagem inteira, esse ciclo, né, que vai dar esse caráter revigorante, porque cada trecho ali, cada ciclo ali cumpre uma função orgânica, né, biológica, né? Se existe é porque aquilo tem um sentido de ser, né, e um porquê de existir. Não é dissociado, não é fruto do mero acaso, nem consequência daquilo que aconteceu solto no universo. Não, tudo tem um princípio, tem forças que regem aquela ciclagem ali, e qualquer coisa que fuja desse parâmetro de homeostase, ou seja, de equilíbrio, vai ser um indício, né, de um ponto de atenção. Então, quando a gente soma todos esses pontos, né, pontos de atenção, dados de informação, a gente consegue ali já perceber e acender aí, né, um sinal amarelo de atenção. Então, a gente consegue perceber isso claramente. E aí, respondendo diretamente, né, é o início, o meio e o fim, né? Ou seja, toda vez que você tem ali o início do sono, o meio do sono e o final do sono, como é que está essa qualidade, ou seja, de caráter reparadora. Então, superficialmente falando assim, acho que atende aí a pergunta. Então, somente você sabe o quanto é desagradável, o quanto é sofrido, o quanto é angustiante todos os dias saber que não vai dormir, conviver com a insônia todas as noites. Se a partir desse momento aqui você quer aprender a como recuperar o seu sono natural, na descrição aqui do vídeo tem um passo a passo de como você pode acessar o método Sonos e começar agora. Então, te espero lá.